Olá, pessoal. Eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante, especialmente em tempos de polarização política: a deturpação da ciência, especialmente no agronegócio. Nos últimos meses, observamos um debate intenso sobre a vacinação ou não, outras formas de controle do Covid, com os interlocutores sempre se apoiando na ciência. Chama atenção, no entanto, que muitos dos defensores das vacinas, que são em sua maioria transgênicas, são opositores ferrenhos do agronegócio moderno, críticos, inclusive, das sementes transgênicas. E para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Maria Tereza Pedroso, que é mestre em desenvolvimento sustentável e doutora em ciências sociais, e atua hoje como pesquisadora da Embrapa Hortaliças. Maria Tereza é também coautora do livro Agricultura, Fatos e Mitos, em parceria com Chico Graziano e Décio Gazzoni, um livro que é referência para quem quer entender de fato o agronegócio sem ideologia. Maria Tereza, muito obrigado pela presença, é uma honra ter você com a gente aqui hoje. Oi, bom dia, Nicolas. Prazer enorme estar aqui com você também. Agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco sobre ciência, né? Sobre essa questão dos transgênicos, né? Do ataque há muitos anos à ciência, mas que não foi tão evidente, né? Como a gente está mais assim vendo por nesses últimos tempos, né? Com relação a história aí da Covid. Mas tudo bem, a gente tem que lutar o tempo todo, né? Com isso. Mas diga aí. É isso aí, acho que a gente vai ter bastante coisa para conversar aqui, acho que vai ser um papo É, muito produtivo. acho que esse tema é assim, é meio o retorno da múmia assassina, né? Tá sempre presente, assim, uma coisa dá para fazer. São muitos, como é episódio. Exatamente, não tem a menor dúvida. A gente vai conversar um monte aqui, não vai falar nem metade do que precisava. Oh, Muito isso, bem, então, e é só o meu olhar, né, Nicolas? é, Tem os olhares de quê? De outras pessoas que estão aí na batalha, né, do dia a dia, da bancada, né, de laboratório, isso tudo. Mas vamos lá, diz aí. isso aí. Bom, mas pelo menos é um olhar aí de quem está atuando aí há bastante tempo com a ciência, enfim, que estudou muito, então vai falar com conhecimento de causa. E para a gente começar do começo aqui, né, já pegando o embalo aqui da introdução, essa questão dos ativistas, né, que a gente vê que eles são contra a agricultura moderna, eles criticam todo tipo de inovação que a gente vê aí no campo, coisas que são positivas, né, que ajudaram a desenvolver o agronegócio, que é um setor que, apesar de criticado, é super importante para o país, gera emprego, gera divisas, e esses caras são contra tecnologias comprovadamente seguras, como os transgênicos, os pesticidas, enfim. E, ao mesmo tempo, esse mesmo grupo faz campanha pela vacinação contra o Covid, que, em sua grande maioria, também são transgênicas, né? Das 4 vacinas que a gente tem aí, uma só é de vírus inativado, as outras 3 são transgênicas. Como explicar uma situação como essa aí? 2 pesos, 2 medidas, a ciência só vale quando convém. Como é que você enxerga isso aos olhos da ciência? Bom, eu acho que o ser humano é hipócrita, né? Eu acho que hipocrisia é a base de tudo, né? Mas é isso, né? Eu escrevi um artigo há pouco falando chamei de ciência customizada, né? Ou seja, ela é legal, ela é do bem, né? Abre aspas, quando ela favorece o meu discurso político ideológico. Quando ela não favorece, ela é do mal. Então, assim, o que se percebe claramente, não, foi assim, esses últimos
esse um ano e meio aí ficou muito interessante. Eu ri muito, chega a ser divertido, né? E entre nós, os pesquisadores, né? A gente olha assim e vê, poxa, mas esse comentarista desta televisão que faz a cabeça do Brasil inteiro, ele não era contra os transgênicos e agora está falando em favor da vacina que é transgênica, né? E aquele deputado famoso que hoje ele faz comentários, também não era contra, tem até um projeto de lei dele que contra, mas ele agora é favorável a essa tecnologia. Então, assim, né? A gente tem registro disso, né? A gente sabe o que vocês fizeram no verão passado, né? Então, o que explica isso? Explica, para mim, a única palavra que eu vejo é hipocrisia, mas é isso aí, vendo você aí com esse programa, né? A gente está esse momento aí de enfoque à ciência, começa a achar que é possível a gente jogar luzes tanto no obscurantismo como nessas posturas hipócritas. Eu acho que a gente tem que fazer isso sim, viu? Por isso te dou os parabéns por esse teu trabalho, muito lindo, viu, Nicolas? Tá? Totalmente parabéns. Muito Eu bom. agradeço aí as palavras. Agora, essa questão política, né, que a gente vê aí é muito mais política do que qualquer outra coisa. Ela sempre teve presente na ciência ou ela cresceu agora com esse movimento recente? Não sei se a gente pode chamar mais de recente, porque já faz quase uma década que a gente está nessa polarização cada vez maior. Antes, existia isso também? A ciência era guiada pela política ou esse é um fenômeno recente? Ah, cara, não, né? Eu acho que é antigo. Só que é uma pergunta boa, né? Você me encurralou. Mas o que é antigo, pô. A gente vai ter a revolta das vacinas lá atrás, né? A gente vai ter a gente tem episódios, a gente tem a história da homeopatia, né? O povo acreditando em homeopatia, tudo. Sempre foi essa luta, né? Ciência versus religião, né? Versus essa luta foi a vida toda. Só que eu acho que essa pandemia pode ser uma oportunidade para a gente refletir profundamente sobre a importância da ciência, do método científico. Né? Enfim, mas voltando, você falou há 10 anos, né? Bom, eu acompanho a questão dos transgênicos há mais tempo, né? Há mais de 2 décadas, né? E ele já era violento, já era forte essa disputa da questão política ideológica, né? Com a ciência. Mas, Nicolas, vamos ver aí, o que está por trás do que é político ideológico? Espaços de poder, né? Disputas por espaços de poder. E o que é poder? Poder não é só o poder de você tentar chegar ter um governo, não sei o quê, mas são o quê? Não é só questões palpáveis como dinheiro, né? Mas também cargos, influência, status, tudo que está em torno, né, disso. Então, tem muito mais coisa, né? Aí sim, tem muito mais coisa entre o céu e a terra, né? Aí é invisível. Então, acho que as coisas vêm de muito tempo. Eu estou falando muito? Você quer respostas mais objetivas? Não, aqui a ideia é a gente explorar mesmo a fundo aí essas questões aí, pode tomar o tempo que
que acharam. Aham. Então, essa disputa é antiga. Eu posso entrar um pouco na história de como aconteceu esse tema aí, porque eu estudei, na minha tese de doutorado, eu estudei o caminho institucional pelo qual o feijão transgênico, que foi recentemente chegou às prateleiras dos supermercados, ainda não em todo o Brasil, infelizmente, mas espero que em breve o povo brasileiro tenha acesso a esse feijão. Mas o que eu fiz? Eu estudei o caminho institucional desse feijão. Então, assim, E como é que foi? eu trouxe isso para a tese, tem alguns artigos que eu já escrevi, artigos de opinião e artigos científicos, tá? Porque essa Como... é justamente a minha próxima pergunta aqui para a gente ir na prática. Como é que essas questões impactam na vida das pessoas? Porque esse caso do feijão transgênico da Embrapa, ele é emblemático, porque a gente tem aí uma tecnologia que pode ajudar a melhorar o feijão, aumentar a oferta de feijão, com isso reduzir o preço do feijão, que é um alimento que é base da alimentação do brasileiro. E por questões meramente ideológicas, porque ele é comprovadamente seguro, ele está aí há 10 anos sem ir ao mercado. Então, quem está pagando essa conta é o consumidor. Então, certo. como é que o bastidor disso? Por que demorou tanto para ele emplacar? Tá, mas antes de eu entrar nessa história, eu vou só fazer um comentário. A gente fala por questões ideológicas, mas o que tem por trás da ideologia? Quais são os interesses? Né? A gente não sabe. Isso aí, sabe, a gente passa a acreditar na existência de fantasmas, apesar da gente estar falando aqui vamos botar assim, fantasmas entre aspas, né? Porque que ideologia é essa? O que tem por trás? Quais são os interesses políticos e econômicos? Né? A gente não sabe. Isso aí é um mistério. Isso é um mistério. Isso é um mistério que a gente tem hipóteses, mas... Mas o fato é que, dependendo do momento e do interesse e da religião política do cara, ele acredita na ciência ou não acredita na ciência. Então, não é a igreja que diga mais, é o político de estimação. Sim, sim. A crença na ciência por oportunidade. Ele usa a ciência só para validar o pensamento dele. Exatamente. Isso aí é tão óbvio, né? Chega a ser caricato, né? De tão ridículo. O que me assusta é que quantas pessoas fazem isso e pior, quantos seguem isso, né? Acreditam nessas pseudo-celebridades, aliás, influencers, né? Enfim, mas é caricato, é algo assim de um ridículo, né? A pessoa, enfim, mas é isso. E o método científico ele não é mágico. O cientista não é mágico, né? O método científico ele obriga o cientista a ser justamente humilde diante das... Ele levanta uma hipótese, mas ele é obrigado a passar pelo método científico, né? E não... É muito mais fácil você ter ideologia, né? Falar, esbravejar, do que você submeter as hipóteses ao método, né? Enfim, é isso. Isso é bem Carl Sagan, né? E hoje o que a gente vê, você acabou de citar aí a questão dos artistas, influenciadores. Esses caras, enfim, eles não entendem nada de ciência, eles nunca pesquisaram nada, eles repetem simplesmente o que passam para eles. Por que o brasileiro, não sei se isso é no mundo todo, ou se é uma coisa exclusiva do Brasil, pela falta de educação mesmo da população, por que as pessoas acreditam? A gente vê aí a Anitta comentando sobre pecuária,
A Bela Gil, que até outro dia era a filha menos famosa do Gilberto Gil, foi para os Estados Unidos, fez um curso de culinária, voltou PhD em toxicologia para falar de agroquímico. Por que que as pessoas levam esses artistas tão a sério? Bom, eu acho assim que isso não me parece ser exclusividade brasileira, não, viu? Tem gente fora do país também fazendo isso tudo e ganhando dinheiro, né? Ganhando dinheiro. Tem uma atriz famosa aí, eu não vou falar nome de ninguém, né? Porque a gente tem medo de represálias, né? Mas tem uma atriz famosa internacional, muito linda, né? Magra, alta, loura, né? que faz esse tipo de coisa, mas aí ela entra nessa linha aí toda da pseudociência, promove a pseudociência, mas ela ganha dinheiro com isso, né? Tem uma cozinheira aqui no Brasil, que eu também não vou falar o nome, Mas todo mundo que sabe quem faz é. o. Todo mundo Todo mundo sabe sabe quem quem é, é. né? É. Aliás, o pai dela tem umas músicas que eu gosto muito. Bom, eu já citei o nome, então não tem problema. Mas, mas eu tenho medo. Que sim, gente, é muito doido isso. Ela tem uma linha também, né? De coisas para vender. Então, É um negócio, é na muito verdade, né? é um negócio, as pessoas são muito ingênuas de caírem nisso, né? Então, o que tem? Mas uma sopa, né? Então, mas voltando para o Brasil, né? A gente tem o quê? Eu acho que é uma galera que se acha de esquerda, entendeu? Só que eu brinco que eu acho que nunca leram nem o Manifesto Comunista, o resumo, sabe? Nem a contracapa. Enfim, que já é um livro muito. É o basicão, né? Que a gente lê com 13, 14 anos. Enfim, e eu acho que acreditam que isso é ser esquerda. E tem gente que segue, porque também nunca leu nada. E aí o que a gente tem? A gente tem uma sociedade brasileira que não. Nível educacional baixíssimo, né? A gente tem uma religião, uma coisa de religião muito presente, né? De acreditar se Deus quiser vai dar tudo certo, graças a Deus, né? Nossa Senhora. Então assim, né? A gente tem essa cultura também maniqueísta do bem contra o mal, né? Então, no caso dos transgênicos, é da Monsanto, a primeiro que chegou era da Monsanto, né, que foi da soja transgênica. Então, a soja transgênica é uma transnacional que vai dominar o mundo, blá, 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 blá. Então, todos os transgênicos são da Monsanto, são de uma grande multinacional, então é o bem contra o mal. E fora essas teorias da conspiração, putz, né, muito fortes. Então, eu acho que tem isso, né? E pô, o nível cultural nosso é muito baixo. Por exemplo, aqui em Brasília, cara, não tem mais quase livraria, entendeu? E é tão gostoso ser numa livraria e folhear decidir por que livro você vai comprar, né? Enfim, a gente tem muita farmácia aberta, muita loja de roupa, todo mundo comprando sapato, a galera comprando um monte de sapato e comprando muito pouco livro, né? Então, acho que é isso, é uma coisa. Vende, e vende. Vende, esse tipo de coisa vende. Aí, quando agora a gente passa a ter essa história toda de Instagram, tudo isso de internet, isso aí parece que aumentou, né, essa penetração. Agora tem uma outra coisa, né, Nicolas? Eu sou, eu sou a pior cozinheira do mundo, né? Eu disputo com a minha irmã. Eu não vou para a cozinha, entendeu? Assim, claro, eu sou obrigada a ir para a cozinha, mas eu não me arriscaria a fazer um programa de culinária. Eu sou totalmente desafinada.
né? Se eu fosse ganhar dinheiro com isso, dançaria. Agora, tem também uma questão por trás disso. Por que que não é fiscalizado esse tipo de questão? Por que que, no caso da medicina, se eu for atendida por um suposto médico que não tem o CRM, por que que ele é punido? Né? Um professor de educação física que não tem a graduação, não sei o quê, é punido. O engenheiro tem que ter o CREA lá para o RT. Né? Que parada é essa dessa galera ficar falando, dando opinião assim? Eu acho muito. Cadê o. Sabe, assim, beleza. Eu posso falar sobre qualquer coisa, mas será que a gente não deveria questionar um pouco isso? Não sei, posso estar muito equivocada, mas eu acho que, sei lá, pelo menos uma posição dos conselhos, sabe? Eu pago, apesar Não, eu de eu já não mexer. ia Hum, complementar aqui que você está falando das redes sociais, enfim, isso aí é o que deu voz ao idiota, né? Como diria o outro. Mas eu vejo um Nelson, problema ainda maior, né? Que Nelson. assim, a Uhum, mídia dá espaço, a mídia tradicional dá espaço, porque não é difícil você ver grandes jornais importantes, emissoras de TV importantes, ouvindo esse tipo de gente em matérias jornalísticas que, teoricamente, são sérias, ao invés de ouvir uhum. um pesquisador, de ouvir um cientista, de ouvir alguém diretamente envolvido, mesmo que seja contrário. Eu não estou querendo dizer que todo pesquisador tem que ter um pensamento único, mas alguém que tenha credencial para falar. Não assim, ela é Sim. um sucesso internacional na música, ela tem direito de comentar aqui. E é o que a gente vê hoje. Então aí eu te pergunto, qual que é o Uhum. papel da mídia também nisso, né? Em selecionar melhor. Vocês aí na Embrapa, você sente que vocês são bem usados, vamos dizer assim, pela mídia? Eu acho que nesse caso não, eu acho que mais assim, né, convencionalzão, né? Mas eu preferia não tratar enquanto pesquisadora da Embrapa esse tema. Eu Sim, prefiro tratar enquanto livre pensadora com certeza. esse tema também, entendeu? Então vamos lá, como livre pensadora, como é que você enxerga isso? Prefiro, para termos mais cuidados, né? Todo cuidado é pouco nesse tema. Mas, enfim, o que eu estava falando antes lá, né, minha linha de raciocínio sobre. A gente estava falando sobre agricultura mais sustentável possível. Isso é muito importante, né? Veja bem, Nicolas, a gente está nesse caminho. Tanto é que o aumento da produtividade dos alimentos no Brasil e no mundo, cada vez mais você vai ter o fator tecnologia como maior condicionante para a produtividade. Então, inclusive, nem cabe muito mais a gente falar latifúndio, grande, pequeno, né, produtor, porque, por exemplo, na área de hortaliças, você pode até ter uma área pequena, mas com altíssima tecnologia. Hoje a gente está começando a ter fazendas verticais, indoors, né? Porque o que tem aí? É a, é a, é o fator tecnologia. Então, como negar isso? Aí eu vou trazer um exemplo também de hortaliças que eu acho fantástico, assim, paradigmático, que é o seguinte: década de 70, final dos 60, começo de 70, quando a Embrapa surge, você tem oferta de hortaliças no Brasil, mas quase todas são plantadas em áreas mais frias, né? Mais na serra, né? E no inverno. Enfim, aí eu tenho a cenoura. A cenoura é um alimento extremamente importante para a dieta, né? E nutritiva, né? Aquilo tudo. Enfim, aí você tem como ela era plantada só no inverno e em regiões mais frias,
ela tem como é que se fala? Uma variação de preço ao longo do ano muito grande. Então, o que acontece? Como diminuir essa variação? Como passar porque era um alimento da elite, Nicolas. Era um alimento da elite. Só que é um alimento importantíssimo, importantíssimo. Então, o que foi feito? A Embrapa, como empresa pública, o que fez? Ela já tinha capacitado os jovens recém-formados, né, nos Estados Unidos, por exemplo, para aprender a fazer melhoramento vegetal, melhoramento genético, que é aquele convencional, tá? Vamos deixar bem claro. E aí, no caso da cenoura, a Embrapa Hortaliças, onde hoje eu trabalho, que fez? Ela, vamos chamar assim, tropicalizou a cenoura, tá? Ou seja, fez um melhoramento genético para que pudesse ser plantada também no verão. Então, hoje a gente tem produção de cenoura o ano inteiro. A gente tem produção de cenoura em grande escala. A gente tem grande escala do tipo com plantadeira, com coletadeira, né, máquinas para lavar a cenoura. E o que acontece? A gente está, o Brasil abastece sua população com cenoura. A cenoura, ela se popularizou, ela não é mais um alimento de elite. Então, eu, inclusive, uso isso. Poxa, não foi uma coisa... foi uma política pública para o povo brasileiro. Passou-se a oferecer um alimento bom e barato, e hoje, com a cadeia de frios, que a gente chama cadeia de frio, né, quando transporta, né, se abastece cenoura no Brasil inteiro. Entendeu? Então, a gente pode ser contra isso. E aí, voltando àquele papo que a gente estava fazendo do que esse povo se acha de esquerda, cara, peraí, como que alguém pode ser de esquerda se é contra uma tecnologia que favorece, né? Aí falando da modernização da agricultura, que favorece a produção de alimentos, que leva um alimento mais barato, né, à população brasileira. Como é que pode se auto-intitular de esquerda? Para mim, eu chamo de pseudo-esquerda, né? E quem segue isso é esquerda burra, pseudo-esquerda e é burra, entendeu? Isso não é esquerda, isso não é esquerda, não é ser de esquerda, que fique bem claro, né? Número 2. Então, é nessa... E aí, o que vem a ser a transgenia? Vamos dizer assim, ela não deixa de usar o melhoramento vegetal convencional, ela dá ela é mais, ela vai a mais, vai além, é mais moderna, tipo, eu deixar de usar aquele celular, ou melhor, o telefone, o orelhão, e passar a usar isso aqui, pô, né? Então, assim, vai avançar, né? Então, é por aí que eu acho. Então, a gente tem... E quando a gente fala de tecnologia, quando se lança uma semente, né, para nova, não é simplesmente uma semente, tem ali embutido um monte de tecnologia, um monte de conhecimento agronômico, tá certo? Então é isso. A gente falou do feijão da Embrapa, né? A gente tem um outro exemplo clássico aí global, que é o arroz dourado, né? Que Sim, inclusive despertou uma polêmica recente aí de vários vencedores do Prêmio Nobel escrevendo uma carta, né, pela ciência e tal, contra o Greenpeace especificamente. Queria entender o que o Greenpeace ganha com isso, com essas campanhas de difamação de uma tecnologia, enfim, eles que são favoráveis, bem isso que você estava falando, favorável
pelo aumento da produção, não, né? Pela redução da fome, enfim, e contra uma coisa dessa simplesmente porque isso é ideologia mesmo, né? Eles são contra porque isso foi desenvolvido por uma grande empresa, enfim. Eu queria que você comentasse um pouco do arroz dourado também. Existe uma perspectiva dele vir para o mercado, igual aconteceu com o feijão? Bom, tomara que sim, né? Tomara que sim. Eu queria que viesse tudo. Espero que venha o salmão, venha para o Brasil, né? Pelo menos a comercialização, né? Porque, olha só, outro dia eu comprei um pedaço de salmão, né? Aliás, uma das poucas coisas que eu sei fazer, porque também é muito simples, você bota no forno. Cara, sei lá, um pedacinho de nada, R$ 70. Eu quero que o povo brasileiro passe a comer salmão, entendeu? Porque eu sou da classe média alta. Eu quero isso. Eu quero, enfim, eu quero que o povo brasileiro possa comer esse arroz com feijão. Eu quero que esse feijão, eu quero comprar também. Entendeu? Então, assim, é claro, se você aumenta esse salmão, por que eu falei do salmão? Porque eu posso estar equivocada, mas a questão é essa, é isso. Ele tem crescimento rápido. Isso aí poderia depois ver com a turma que está trabalhando com isso. Poxa, então aí você oferece um alimento a produção é mais rápida, baixo custo, aí você tem uma produção, uma alta produtividade, você tem um volume de produção que chega mais rápido na gôndola, e aí você baixa o custo, muito provavelmente. Enfim, então, eu espero que tudo isso chegue. Sobre o Greenpeace, cara, essa é a pergunta que não quer calar. E eu acho, se eu pudesse decidir, se eu pudesse, eu desenvolveria sei lá, um curso de pós-graduação, um instituto de pesquisa para tentar investigar os motivos pelos quais esses mitos entram no Brasil, esse tipo de mito, tá? Contra a nossa agricultura. Então, daria assim, eu acho que inúmeras teses de doutorado, né, para cada caso, porque, olha, é muito esquisito, né? A gente poderia tentar puxar quais são os interesses, de onde vem o dinheiro, né? Enfim. Agora, sobre acho que foram 109 prêmios Nobel, né? Que é assim que fala, né? Nobel, prêmios Nobel, conjuguei certo? Pode me corrigir. Sim, eles se posicionaram, eu acho que foi em 2016, né? E eles falaram que é crime contra a humanidade ser contra os transgênicos. É crime. Então, aí volta uma outra coisa, né? Falando aí do feijão, ontem eu estava conversando com o pessoal aí, o Francisco Aragão, que foi o principal responsável pelo desenvolvimento do o feijão transgênico, né? Livre de vírus. E aí a gente está falando, poxa, vai fazer 10 anos que ele foi aprovado na CTN-Bio, né? 10 anos. E, claro, não estou defendendo, veja bem, de jeito nenhum, qualquer atraso de entrada de vacina no país. Mas, cara, e esse tipo de atraso? Também a gente não deveria estar questionando? Sabe? E aí eu lembro, me traz a história aí do prêmio, essa carta dos 109 prêmios Nobel. E aí, não é um crime a gente ter tanto atraso na nossa pesquisa, na oferta de um produto tão importante que poderia
está alimentando muita gente? Sei. Será que também... Quantos milhões de brasileiros podem ter ficado, me pergunto, podem ter morrido ou ficado desnutrido sem a entrada de alimentos com altíssima tecnologia no país? Então, assim, é algo que a gente deveria refletir um pouco sobre isso, Nicolas. E aí, então, eu posso contar um pouco da história aí da biotecnologia no Brasil, se você quiser. Vamos lá. Porque aí é mostrar um pouco esse atraso. Quer? Vamos lá, então. Como é que foi? Como é que se desenvolveu essa história Posso? do Brasil? Claro, com certeza. Eu estava lá contando para você que a gente teve a primeira geração de pesquisadores, assim, principalmente da Embrapa, e universidade também, foi para os Estados Unidos para estudar universidades e melhoramento genético convencional. Aí talvez uma segunda geração, né, uma galera que está hoje com 55, 60 anos, né, 50, 60, ela começa a estudar a biotecnologia, tá? E aí traz a biotecnologia para o país. Universidade, Embrapa, institutos de pesquisa, beleza. Né? E aí o que acontece? Já existia a lei de biossegurança, desde, se eu não estou enganada, mas pelo menos do governo Fernando Henrique, eu acho que está isso no livro do Mitos. Tá? Aí tentou-se entrar com a soja, quando entrar, não, vamos dizer, autorização pela CTN-Bio da soja transgênica. Né? Isso, agora eu não me lembro o ano exatamente, mas final da década de 90, e começo dos anos, entre o final da década, na virada do século, por ali. Aí o que acontece? Se eu não estou enganada, pode ter sido o Greenpeace e uma outra ONG, tá? Isso tudo está por escrito. Eles entraram com uma ação contra essa decisão da CTN-Bio, argumentando que precisava fazer EIA-RIMA, tá? Porque tinha uma decisão do CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tratava disso. Beleza. Aí a soja ficou ilegal, não podia plantar. Só que os hermanos, nossos amigos argentinos, podiam plantar. E lá no Rio Grande do Sul, a gente tem fronteira com a Argentina, produtores que têm terra de um lado e de outro, são vizinhos. Aí eles começaram a experimentar, aquela coisa toma aqui essa soja, né? Isso tudo eu acompanhei, porque eu era assessora da bancada do PT na Câmara dos Deputados nessa época, né? E eu era contra os transgênicos. Depois eu conto isso. Por conta de muito essa coisa do movimento estudantil, toda essa influência das ONGs, que, por sinal, isso é muito importante deixar muito claro, as ONGs montaram, algumas ONGs, né, ligadas à agricultura, aquelas que eu falei que a gente fazia essa coisa de movimento da agricultura alternativa, elas criaram uma campanha. Ela se chama Campanha por um Brasil Livre de Transgênicos. E essa campanha, ela dura até hoje, tá? E ela, sempre com a mesma retórica, aquele blá, 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 que os transgênicos fazem mal para a saúde, que os transgênicos fazem mal para o meio ambiente, que os transgênicos são contra a soberania nacional, que os transgênicos são só para alimentos para exportação, soja, que são só desenvolvidos por grandes empresas transnacionais, tipo a Monsanto, que já foi até comprada
por outra, enfim. Então, essa campanha existe até hoje, e algumas ONGs dessa campanha que entraram na justiça contra essa decisão da CTN-Bio. Aí a soja ficou ilegal no Brasil, a soja transgênica. Daí, o que aconteceu? Chega assim, os argentinos começam a passar semente um para o outro, até que a gente chega o governo Lula, e aí se verifica que ele herda, entre aspas, uma safra de soja transgênica. Isso eu acho que é 2003, né? Aí, o que faz com isso? Vai queimar alimento? Porque essas ONGs, algumas sugeriam queimar a safra. Conta a lenda que o Zé Dirceu dá um tapa assim numa mesa e falou: vou queimar comida, entendeu? Ou seja, isso aí não é da esquerda delirante, né? É pé no chão, né? Enfim. E nem Lula, porque Lula chega e emite, como é que escreve? Assina uma medida provisória para legalizar essa soja transgênica. E aí, cara, eu era totalmente, né? Totalmente estava assim, ainda sob essa influência, né, ongueira, né, e eu era contra. Só que eu vi assim, pô, tem que pegar minha ideologia, né, botar ali, amarrar em casa e trabalhar com método científico, né. Daí eu fui, assessorei o coordenador, não, o relator da medida provisória, que era o Paulo Pimenta, foi o Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul. E aí eu vi várias audiências públicas na Câmara, conversei com vários cientistas e foram 2 viagens ao Rio Grande do Sul e eu tomei um susto. Todo mundo estava plantando soja transgênica, porque também diziam que era só coisa de grande produtor. E aí, grande, médio, pequeno, assentado, e também indígenas, né? Enfim, e eles falavam, olha, eu tenho fotografias disso, viu? Até estão na minha tese de doutorado. Eles falando assim, olha, eu parei de plantar, usar um coquetel de inseticidas e passei a usar um só, que era o tal do glifosato, né? Eu ia, enfim, então, assim, tinha audiências públicas enormes. Aí eu me lembro também, teve uma audiência pública que foi muito doido, que o pessoal de uma dessas ONGs foi para lá para fazer manifestação contra os transgênicos. Cara, eles quase tiveram que ser escoltados de fora porque os produtores podiam bater neles, né? Enfim, então, esse mundo aí me abriu, assim, do tipo, caramba, a transgenia não é do mal. A transgenia pode ser algo muito interessante, um avanço ambiental, né? Mas, assim, tem até um estudo, viu, Nicolas, eu teria que procurar, que fala que quando foi feito um estudo, eu não me lembro mais por quem, quando, como, né, dizendo que quanto mais se é contra os transgênicos, menos se sabe de fato, né? E naquela época, ainda da soja, fui levantar estudos, cara, assim, várias instituições internacionais de ciência governamentais já falavam isso aí. Não tem problema, não tem problema nenhum. Mas a gente aqui sei lá, a gente aqui é subdesenvolvido mesmo, a gente escuta cantoras e cozinheiras, né? Enfim, então é isso. Aí, mais adiante, o que aconteceu?
como tinha esse problema, foram feitas 2 medidas provisórias para regularizar aquelas safras, porque estavam lá, ia fazer o quê? Como disse, vai queimar comida, né? Vai queimar divisas, né? Que a gente precisa, né? Enfim, eles diziam também que não tinha como exportar, que a China não queria. Aí o Ministério da Agricultura soltou uma nota dizendo não, eles só querem que fique identificado, né? Ou que a soja ia contaminar os outros alimentos, ou a própria soja. A soja não tem, é autofecundação, então a chance de, sabe, da semente, enfim. Cara, é assim, argumentos completamente para quem não entende, de absolutamente Esse nada pessoal de. nem considera a soja comida, né? Vem aquele papo, é só para engordar gado, é só para engordar. Tá, tudo bem, Mas comem tofu de soja nos restaurantes carérrimos da Vila Madalena, do Arpoador, né? E da Asa Norte, né? Não é assim? Enfim, mas vamos lá. Onde eu estava? Sim, aí, como tinha essa sobreposição de leis, Nicolas, né, que acabou da lei de biossegurança, leis não é leis, deixa eu falar, tinha um problema entre leis, né, conflitantes institucionais, que uma do CONAMA exigindo EIA-RIMA para produção, para autorização da soja da soja da Monsanto, aí RR, isso né? isso poderia dar outros problemas, né? Entre outras coisas, né? Entre outras questões, aí o Lula enviou um projeto de lei para limpar essa sobreposição, para botar, vamos dizer aí, abre aspas, ordem na casa, uma lei mais organizada, mais, né? Enfim, que aí seria a nova lei de biossegurança. Aí, nesse momento também, aí disputa enorme, inclusive dentro do PT, séria, porque você tinha, assim, de um lado, o Marina e, se eu não me engano, era o Miguel Rosseto contra, né? E Roberto Rodrigues a favor, né? E Casa Civil a favor, enfim, aí e o PT internamente, sim, dividido com relação a isso. Essa lei de biossegurança, foi aí que eu tive acesso a um relatório. Eu já não me lembro mais se foi antes ou depois, tá? Mas um relatório de um deputado que eu também eu não tenho certeza do nome dele, mas eu acho que era o Nelson Proença, e eu acho que ele era do PSB, teria que verificar isso. Eu tenho tudo registrado. É que é muita coisa na cabeça. E eu não sou só pesquisadora, eu sou mãe, mulher, entendeu? Enfim, dona de casa também, enfim. Aí o Nelson Proença, o que ele faz? Ele faz ele escreve um negócio. Não, peraí, era um relatório sobre o porquê as pesquisas com transgênicos estavam paradas estavam paradas, tá? Aí que eu conheci melhor alguns cientistas, tá? Ainda não estava na Embrapa. Aí que eu conheci melhor uns cientistas, entre eles alguns que foram presidente da CTN-Bio, mais um deles o Walter Colley, que é um dos maiores cientistas do Brasil, e dentre eles o Francisco Aragão, que é um dos responsáveis maiores pelo feijão transgênico, né? E aí é o que eles falaram, olha, estão parados, nesse relatório do Nelson Proença, ele está lá escrito, casas de vegetação paradas, né? Por quê? Campos experimentais parados, por quê?
Porque para fazer a pesquisa, como é que é a pesquisa? Faz primeiro etapa, laboratório, segunda, casa de vegetação, terceiro, campo experimental. Para fazer em campo experimental, precisava fazer a rima, para fazer a pesquisa, entendeu? E eles, os pesquisadores, chamavam isso, e um monte de. Imagina, mesmo a rima que talvez você tivesse que fazer para uma usina hidrelétrica, entendeu? Então, seria o que se chama de. Eles chamavam de o caminho do inferno. E isso aí também, né, o Nicolas, acaba desestimulando muita gente. Né? Você tem esse prejuízo também, que isso aí não está contabilizado. Quantas pessoas não largaram? Quantos jovens cientistas não largaram? Quantos a gente não perdeu para fora? Entendeu? Não é só porque não tem bolsa. Tem todo um emaranhado institucional, né, que expulsa também o pesquisador, né? Então, e aí, por falar na palavra institucional, que é a abordagem teórica que eu usei na minha tese de doutorado, o que são instituições? E aí tem a ver com o que a gente estava falando. Elas podem ser formais, como leis, normas, regras, não sei o quê, mas também informais, que é o quê? Cultura, moda, mitos, ideologia, religiosidade, entendeu? Que vai influenciando, né? As leis, né? As leis, as regras. Então existia esse cenário, o cenário era esse. Uma lei conflitante, uma legislação conflitante entre ambiental e da biotecnologia, a pesquisa parada, e aí e o feijão estava lá também, parado. Então, ele não está parado de 2011 para cá, quando foi aprovado na CTN-Bio. Ele teve várias dificuldades desde que ele começou lá atrás, lá ainda para sair da estufa para o campo experimental. Eu tenho isso detalhado na minha tese de doutorado, né? E, inclusive, na minha tese de doutorado, para comparar, eu comparei para entender melhor o caso do feijão, eu fiz uma comparação, porque comparação é muito legal, porque você passa a estranhar aquilo que é normal para a gente, né? Mesma coisa, quando a gente viaja, a gente fala assim, pô, aqui ninguém joga lixo na rua, né? Essas coisas, né? Aqui, sei lá, as pessoas não dão bom dia, como a gente dá, não sorri, enfim. Mas eu comparei com feijão porque o feijão transgênico eu comparei com mamão papaya, porque o mamão papaya é um papaya do Havaí. Ambos são resistentes a vírus, outros vírus, tá? Mas a vírus. E são vírus que são transmitidos por insetos, também insetos diferentes, né? Mas assim, a analogia foi essa. E esses insetos são combatidos por inseticidas. E esses vírus que atacam tanto o feijão como o papaya, eles podem chegar a destruir até 100% da lavoura. Lá no Havaí, o que acontece? Então, ao comparar, a gente tem, com toda a certeza, a gente tem a mesmíssima capacidade instalada dos Estados Unidos. Lá foram as universidades aqui em Embrapa. A gente tem o mesmo capacidade instalada, é o quê? Laboratórios, campos experimentais e gente capacitada. Cabeças. Então, a gente está igual. Beleza? Só que lá, o papaya, ele foi desenvolvido, já pôde experimentar no campo, junto aos produtores, né? E imediatamente, assim que viu que estava
estava legal, ele tem uma outra forma nos Estados Unidos de avaliar o transgênico e uma visão muito mais pragmática, né? Simplesmente, rapidinho, né? Na mesma época, no mesmo espaço de tempo, foi desenvolvido o mamão papaya e o feijão. No entanto, rapidinho, o feijão papaya pôde ser experimentado nas áreas dos produtores e entregue para os produtores utilizarem. Salvou a produção de mamão papaya no Havaí. E é uma economia, e é fortíssima, é importantíssimo o papaya no Havaí, abastece os Estados Unidos, exporta para o Canadá, exporta para o Japão, e aqui a coisa ficou parada, mas não há muito tempo, né? Então, foram várias etapas, eu fiz uma tabela comparativa. Enfim, então, voltando lá para a lei da biossegurança. Então, a gente está em 2005, só lá, depois que a lei foi aprovada, a nova lei de biossegurança, cujo relator foi o Aldo Rebelo, o primeiro, porque acho que depois ele passa para alguém, não sei, é que essa questão foi resolvida. No entanto, houve ainda, foi muita pressão, porque o Aldo me pediu para ajudá-lo, né? Ainda que eu estivesse no PT, eu ajudei ele, né? A discutir, ler algumas coisas, né? A conversar, papapá. Eu participei das audiências públicas todas, e uma coisa interessantíssima é que as ONGs, algumas ONGs, né? Quando eu falo as ONGs, são essa turma que é contra, também foi contra, queria que mantivesse aquele, abre aspas, caminho do inferno para os pesquisadores. Então, quando você me pergunta o que o Greenpeace ganha com isso, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas, sabe aquela coisa? Eu e várias pessoas que pensam sobre isso, que discutem, principalmente os produtores, todo mundo pergunta, o que eles ganham com isso? A gente tem hipóteses, né? Quem são eles? Enfim, mas fica um mistério aí a ser desvendado. Engraçado que mesmo o fundador do Greenpeace também hoje é um crítico do Greenpeace, né? Sim, verdade, Só verdade, mostra verdade. o quanto desvirtuou o caminho inicial deles. Eu lembro do Greenpeace, nossa, em 92, lá na Eco 92, uma coisa assim, deu até vontade, vou entrar para esse movimento, mas é, não sei o que acontece, né? Eles vendem essa imagem boazinha, mas na verdade eles estão mais interessados mesmo em criar grandes situações para arrecadar a doação. Eles têm que se mostrar necessários, né, para que a máquina deles gire ali, né? Então, a minha teoria é essa, que eles criam problemas para vender as soluções e eles são os menos interessados em resolver a situação, porque se eles resolverem a situação, eles perdem a função de ser. Então, Hum, essa também é só uma teoria, não estou fazendo crítica nenhuma, mas faz todo sentido. tipo, aí volta aquela primeira pergunta, né? Sempre foi assim, bom, as religiões se pagava para ter um espaço no céu, né? Não é não? Agora Para não você ir para o paga todo mundo. inferno. Peca aqui, paga ali, paga e aí resolve. Então é uma coisa assim, né? Eu acho que são novas religiões, eu não sei, sabe? Porque talvez seja mais charmoso, tá? É mais em fashion, entendeu? É o tal do politicamente correto, né? Você tem que estar alinhado, senão você é um problema para a sociedade.
E nem Por sempre o falar, politicamente correto é o cientificamente correto, né? por falar nisso, isso me lembrou, quando eu estava te contando lá, né, na época de movimento estudantil, eu fui militante de movimento estudantil, não sei o quê. Quando eu, Nicolas, quando eu escrevi o primeiro relatório dizendo, olha, essa soja tem que ser aprovada. Quando eu concordei, eu vi assim, cara, eu joguei a ideologia para o lado, fui estudar, simplesmente, cara, eu fui para o paredão, paredão total. Eles fazem com meus ex-amigos ex-amigos mesmo, porque olha, o mínimo que eles fizeram foi dizer que eu ganhava dinheiro da Monsanto, que mulher, né, e bem mais jovem, né? O mínimo que disseram foi que eu ganhava dinheiro da Monsanto, e quando você é mulher, você é logo amante de vários, né? Ele já vem com esse papo. Uma vez também fizeram uma festa de Réveillon e fizeram uma fogueira assim, tipo, vamos queimar tudo de ruim do ano passado. Aí botaram um papelzinho com o meu nome, né? E queimaram, fotografaram e mandaram para mim. Fofos, né? É uma galera assim, quase todos pendurados em ONGs, né? Enfim, é um pessoal muito que dá para conversar, né? Dá para ter aquela conversa assim. E eles fizeram isso com muita gente, muito ataque a todo mundo. É, os maiores cientistas do Brasil foram atacados, tentaram processar, os parlamentares sérios, preocupados com a ciência, foram atacados. Quer ver? Cândido Vacareza foi um dos caras que mais se posicionou pela transgenia do PT. Foi atacado de tudo quanto foi forma. É uma coisa muito doida isso. A gente vai para o paredão dessa galera, entendeu? Assim, é um horror. E isso, assim, causa. As pessoas ficam com medo, né? Hoje, assim, pô, não sou mais criança, né? Tem 20 anos, mas antes doeu. Mas agora sim, a gente cria uma casca grossa, né? E cada vez mais eu estou vendo isso, né? Gente fina, como é que é? Eu vejo como é? Gente fina, bonita e sincera, né? Aquela música do Lulu Santos, né? A gente está, né? Eu quero isso. Por outro lado, eu ganhei grandes amigos, né? Me casei com o maior cientista social do rural brasileiro, que também, putz, dizem que ele ganha dinheiro disso, daquilo, cara. Ele é Todo mundo super aqui simples. que vai contra esse senso comum ganha dinheiro, né? É Ganha impressionante. dinheiro, pô, cara. Putz, a gente assim, cara, olha, é muito doido isso, é muito, é muito assim, sabe? Eu até escrevi um artigo falando assim, parece o desenho do Scooby-Doo, sabe? Lembra do Scooby-Doo, assim, que tinha sempre uma teoria eles revelam a teoria. Porra, são uns negócios assim, muito viagem. Então, voltando lá para a primeira pergunta, muito oportunismo, muita é, auto, como é que eu posso dizer? Uma forma de é, não se libertar. Também tem isso. Tem uma galera que não se liberta, não vai para o. Não se liberta, um auto-engano, entendeu? E precisa se manter naquele grupo para continuar tendo amigos, para continuar. Que também não aceitam mudar de opinião. Hum. Mudar de opinião. Qual o problema, cara? É muito bom. A vida sabe, a gente olhar e poder olhar a vida. E tem isso, né? Aí volta de novo religião, religião. Se eu for bom, se eu for ecológico, entre aspas, né? Esse politicamente correto, eu vou estar salvo de alguma coisa. Então, eu acho que, sei lá, acho que eu tinha vontade de. Eu estava falando hoje
pro meu marido, pô, se eu pudesse, eu faria um pós-doc, assim, tentando entender mais, assim, a psique dessa galera, sabe? É uma coisa, assim, mais na área de psicologia, que eu adoro também. Precisa de um Enfim, mais do que... pós-doutorado para entender esse pessoal, porque é difícil. Porque não é só uma coisa política, porque ideológica e oportunista, mas eu acho que é uma coisa assim, cara, eu não sei, uma insegurança que você precisa se agarrar a um Deus, a uma religião, um pensamento já direcionado, organizado. Você não pode ter pensamento próprio, porque uma, claro que tem os interesses comerciais, econômicos e blá, 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 mas por que tanta gente segue? É o espírito religioso, né, que não consegue olhar de forma crítica, enfim. Bom, É isso aí. Maria Tereza, é essa quase conversa caricato. tá muito boa aqui, mas a gente já está chegando ao fim aqui do nosso tempo. Mas eu queria Legal. mais uma vez aí agradecer a tua presença aí, toda Uhum. a aula aí que você deu para a gente, esse conhecimento, né, que você está ajudando a transferir aqui para os nossos ouvintes. Então, fica aí o agradecimento mais uma vez e já o convite para a gente fazer uma segunda rodada. Legal. Eu fico muito feliz de saber que tem gente aí com esse gás e usando esta tecnologia de uma forma muito legal, viu? É, muito bom, viu? Tamo junto. E eu quero teu livro, por favor, eu quero teu livro. Mandarei. Que quando eu jogo no Google, o nosso vem junto, eu não sei, eu não sei por quê, não entendo nada disso, mas eu quero teu livro e vamos dialogando, tá? Então, Maria Tereza, muito obrigado mais uma vez. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Show Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou da sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga a gente também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima terça-feira. Por hoje é isso e até a próxima.